O texto que nós vamos ler é um breve resumo dos últimos dias do grande rei Davi. 1 Crônicas, capítulo 29, versos 26 a 30. Repetindo, 1 Crônicas, capítulo 29, versos 26 a 30. Nos diz assim a palavra do Senhor: Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. O tempo que reinou sobre Israel foi de 40 anos. Em Hebrom 7, em Jerusalém 33. Morreu em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Os atos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas, registrados por Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente, juntamente com o que se passou no seu reinado e a respeito do seu poder e todos os acontecimentos que se deram com ele, com Israel e com todos os reinos daquela terra. Amém, meus irmãos? Quero convidar o diácono Jair Malaquias para vir aqui à frente, para fazer uma oração pedindo a bênção do Senhor sobre a ministração da sua palavra. Pai querido, Pai de amor, Pai de misericórdia, te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã na tua casa, Senhor, para louvor, exaltação e glorificação do teu santo nome, nós juntamente com a congregação, Pai. Isso é um privilégio que poucos têm e nós te agradecemos por isso, Pai. Que o teu Santo Espírito esteja nos nossos corações nessa manhã, para recebermos a palavra que vem de Ti através do Teu servo, nosso irmão, pastor Marcos, e que possamos, ó Deus, ter o entendimento e cada um de nós possa receber aquela parte que o Senhor tem para falar conosco. Com certeza o Senhor tem. Te rogamos, ó Deus, no nome santo do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amados, existem histórias de vida tão lindas, histórias que com certeza nos encantam. Algumas delas, meus queridos, com alguns finais maravilhosos, mas outras também com finais trágicos, tristes, mortes assim, insignificantes ou até bobas, vidas ceifadas que rapidinho caem no esquecimento. Eu estive ouvindo uma reportagem no meio evangélico sobre alguns cantores que iniciaram suas vidas cantando em igrejas e que tiveram mortes assim, tristes, trágicas até. Quem não se lembra, por exemplo, do cantor Michael Jackson ou da cantora Whitney Houston, Amy Winehouse, eu acho que é assim que pronuncia. Pelo menos 3 histórias, meus queridos, de cantores que começaram em templos, em igrejas, adorando o nome do Senhor, mas que tiveram, com certeza, vozes lindas, artistas super criativos, que tiveram seus nomes associados a suicídio, alcoolismo, remédios fortíssimos, drogas, depressões, entre tantas outras coisas, meus queridos. O livro de Crônicas também conta algumas dessas histórias. Elas não têm um autor definido, como alguns podem até dizer que foi Samuel. Porém, esses 2 livros, eles relatam histórias de vários reis de Israel. Relatam seu reinado, sua vida, sua morte. Mas, em especial, o autor gasta um tempo maior com 2 reis. Rei Davi e o seu filho Salomão. A história desse texto que nós acabamos de ler tem a ver com o rei Davi.
em especial a sua morte. Porém, meus queridos, em poucos versos nós vemos o relato de como foi o final de sua vida. Se os irmãos puderem observar, diz o texto que ele era filho de Jessé, que ele reinou 40 anos, 7 anos em Hebrom, 33 anos em Jerusalém, e o texto fala de algumas características, então, ali do final dos seus dias. E eu quero nesta manhã trazer aos amados o seguinte tema: tão importante quanto começar uma vida com Deus é terminá-la. Tão importante quanto começar nos caminhos do Senhor, professando a nossa fé em Cristo, entendendo o amor de Deus na pessoa bendita de Jesus, irmos à frente da igreja, declararmos ali que cremos e temos Cristo como suficiente Salvador das nossas vidas. Tão importante quanto esse início, aonde muitas vezes nós lemos a Bíblia com tanta disposição, não faltamos à casa do Senhor nos cultos, nas reuniões de oração, nas programações, buscamos ser evangelistas, a participar de todos os trabalhos, fiéis em tudo. Tão importante quanto esse começo, meus queridos, é o término dos nossos dias. E nós acabamos de ler nesse texto em especial que este grande rei, características fantásticas, a Bíblia nos diz, lá no versículo de número 28, que ele morreu em ditosa velhice, cheio de dias. Amados, essa palavra ditosa tem a ver com abençoada. Ele morreu com uma abençoada velhice. No texto narrado, meus queridos, em especial no verso 7, já enfatizamos, ele reinou 40 anos. Foi muito tempo. Poucos líderes na história reinaram tanto tempo, ou governaram tanto tempo uma nação. A Bíblia nos mostra que Davi se envolveu em diversas batalhas. Jerusalém, ou o reino de Israel, constantemente passava por guerras. Diante da inveja dos inimigos, constantemente tentavam invadir, roubar as suas lavouras, matar ali um povo que fora separado pelo Senhor com o propósito de adorá-lo. Davi pegou em armas, constantemente ele pegava em espadas, e sempre a Bíblia fala que o Senhor foi com ele, foi um bem-aventurado. Ele mesmo diz que o Senhor o livrou em todas as batalhas. Irmãos, ele viveu em perseguições de reis, de exércitos inimigos, muitas vezes fora do seu lar, mas também dentro da sua casa. Seu próprio filho o perseguiu, meus queridos. Porém, a gente observa na história de Davi, que ele não passou por envenenamentos como muitos. Nenhum dos seus inimigos conseguiu matá-lo. O texto diz que ele morreu em uma abençoada velhice, cheio de dias. Cheio de dias. Num segundo instante, meus queridos, olhando para a palavra do Senhor, esse homem também, ainda no versículo 28, ele morreu com riquezas e glórias. Riquezas e glórias. Foi um homem, meus queridos, que diante de todas as suas batalhas em defesa do seu reino, dos saques que eram uma disposição de seus inimigos, ele conseguiu preservar tudo aquilo que eles tinham, mas também crescer em riquezas. E se você puder observar, por exemplo, no início do capítulo 29, a palavra de Deus diz que Davi não teve o privilégio de construir um templo. Foi-lhe vedada essa disposição. Mas a gente observa tamanha sua riqueza quando ele levanta uma oferta para que o seu filho então construísse esse templo. Se você puder observar no capítulo 29, versículo de número 4, ele faz uma doação de 3.000 talentos de ouro. Um talento, meus queridos, ele pesa entre 25 e 30 gramas. O grama, trazendo para os nossos dias, atualizando isso em valores, 1 grama de ouro custa hoje em torno de R$165. Sabe qual que foi a oferta desse homem para a construção do templo em ouro? Nada mais, nada menos do que 12 milhões de reais. Só em ouro. Em prata, quase que R$500 mil.
Foi uma oferta voluntária que ele teve ou deu para que o templo fosse construído. Daí nós já temos uma ideia, meus queridos, da riqueza desse homem. Diz o texto que a sua morte foi assim, em riqueza, mas também, meus queridos, em glória. Em glória. Por mais que tenha sido um homem que tinha cometido seus erros, mas uma das coisas que a gente pode observar lendo a palavra de Deus, é que ele foi um homem extremamente respeitado por todos. Todos. Falava-se do rei Davi, todos paravam. Por quê? Porque sabiam que era um homem de Deus. Porque diante de todas as lutas e batalhas, eles sabiam que Deus era com ele, que diante de todas as dificuldades, eles tinham uma certeza que o Deus de Israel o fortalecia. Daí a ideia de ser um homem extremamente respeitado. Quando falava-se sobre esse nome, o grande rei Davi, todos paravam, todos o honravam, meus amados irmãos. E foi assim que esse homem morreu, com riquezas e com glórias, sendo respeitado por todos à sua volta, todos, inclusive os seus próprios inimigos. Mas a terceira observação que nós fazemos, na ideia de tão importante quanto começar uma vida com Deus, é terminá-la. Ele termina, meus queridos, não apenas em ditosa velhice, não apenas rico e famoso, mas também, você pode observar no versículo de número 28 ainda, que ele teve um sucessor. Diz a palavra de Deus, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. De que adianta viver muito tempo? De que adianta ter uma velhice abençoada e uma vida, com certeza, onde Deus está presente? Isso é importante. Que adianta riqueza, fama, e de repente ele olhar e não ter para quem é o seu sucessor? Quem dará continuidade ao seu reinado? E uma das coisas que a gente observa nesse texto, Deus se incumbiu de dar ao seu servo alguém para dar continuidade à sua herança. E isso é importante, no final da sua vida, dar ali as suas instruções, mostrar o que ele deve fazer, como ele deve proceder. Mesmo um jovem, a palavra de Deus diz que Deus continuou a abençoar o seu servo e a herança do seu servo. Davi com certeza teve filhos e filhas, isso é uma bênção. Salmo 127 encerra dizendo que feliz o homem que enche deles a sua aljava. E as flechas ali têm esse sentido de filhos, meus queridos. Feliz o homem que tem esse privilégio. O seu filho foi sucessor do seu reinado, ficou no seu lugar. E essa foi a expressão da sua vontade, meus queridos. Ele com certeza deu continuidade a tudo aquilo que o seu pai intentou fazer. Como nós observamos, um homem com um final extremamente feliz, bem-aventurado. Talvez seja o exemplo que todos nós queremos. Quem não quer ter uma vida abençoada no sentido dos seus últimos dias? Quem não quer ter ali o suficiente para viver, ser reconhecido como uma pessoa honrada, olhar para a sua casa, como diz a palavra do Senhor, ter a herança da parte de Deus? Com certeza isso é o final de uma vida muito jóia para todos nós. Mas, meus amados irmãos, tem algumas observações que nós temos que fazer e considerar. A vida desse homem, no início, não foi tão tranquila. A Bíblia fala que ele era filho de Jessé, no texto que nós acabamos de ler. Num primeiro instante, é o filho mais moço. E a gente observa esse menino sendo meio que deixado de lado, por exemplo, quando Deus levanta Samuel para ungir um rei, e a orientação é ir à casa de Jessé, e ele vai lá, e diz a palavra de Deus que quando ele vê o primeiro filho, um rapaz grande, forte, todo bonito, Samuel diz, é o cara. E de repente, meus queridos, o Senhor fala, não, você está olhando apenas a aparência. Pode passar os filhos, e vai 1, e 2, e 3, e 4, e vieram todos os filhos que Jessé trouxe ali. Mas, meus queridos, não era esse. Samuel pergunta, não tem mais um? São esses? Não, tem um rapazinho,
que está lá cuidando das ovelhas, fica lá o dia inteiro sentado, vendo, às vezes leva para tomar água, leva para pastar, vem um animal aqui, outro acolá. Não, mas ele é ruivo, sabe, não é assim, tão bonito quanto outros. Traz o menino. Foram lá buscar, e foi aquele. Sabe, meus queridos, desde um primeiro instante a gente vê a luta deste homem, filho mais moço, mas é escolhido, como diz lá em 1 Samuel capítulo 16. Ali ele é ungido rei, e aí começa, meus queridos, as perseguições. Ele enfrenta o gigante Golias, derruba ele, e ele passa a ser ovacionado por Israel como rei, e aquilo causa uma inveja muito grande em Saul, e diz a Bíblia que ele passa a ser perseguido por Saul, mesmo sendo seu genro. Meus queridos, ele enfrenta muitas das batalhas de sua vida, e você vê isso no livro de 1 Samuel. Davi, num primeiro instante, cometeu erros, entre eles, meus queridos, um adultério terrível. Não apenas isso, ele cometeu um assassinato. Ele contou o seu exército, e aquilo ali tinha um propósito de trazer vaidade à sua vida. Um homem que com certeza no início de tudo teve muitas lutas, muitas dificuldades, cometeu muitos erros, uma vida extremamente difícil. Mas num segundo instante, você percebe que era um homem, quando confrontado pelos seus pecados, ele se arrependia de maneira sincera. E aqui a gente já começa a observar o que eu e você podemos aprender, para que vivamos essa vida ditosa, abençoada pelo Senhor lá nos nossos finais de dias. Nós precisamos entender que nós somos pecadores sim, que nós erramos, que nós passamos por grandes lutas e batalhas. Mas tem um detalhe que faz toda a diferença: quando confrontados, quando os nossos erros são colocados à mesa, quando nós somos chamados a atenção quanto à nossa postura, o servo do Senhor, meus queridos, tem que ter sim a humildade, a hombridade de baixar a sua cabeça e reconhecer os seus erros. Reconhecer os seus erros. Por exemplo, quando Davi adultera e manda matar o marido, Urias, diz a Bíblia que ele achava que ele tinha resolvido o problema. Marido morto, mulher está grávida, traz a mulher para viver aqui no palácio. Ninguém vai saber se o menino nasceu de 6 meses, 7 meses. Não, estão pouco se lixando para isso. Vamos resolver o problema. Achou que estava tudo feito. Mas tem um detalhe: nós podemos esconder os nossos erros das pessoas. Nós podemos encobertar os nossos erros das nossas famílias. Mas tem um detalhe que faz toda a diferença. O Deus que tudo vê, Ele sabe não apenas o que você faz à luz do dia, mas da calada da noite, escondido no seu quarto, muitas vezes, meus queridos, em lugares que você acha que Ele não vai ver. O Senhor está em todos os lugares, com todo o seu ser, e nada passa despercebido ao seu olhar. Um belo dia, esse homem recebe a visita de um enviado do Senhor, profeta Natã. Chega lá e diz assim: tem uma historinha para te contar, Davi. A história das ovelhinhas. Um homem tinha muitas ovelhas. Porém um dia chega um visitante, e no afã de agradar o visitante, faz um ensopado, porém não quis desfazer de uma de suas ovelhas, e mandou um emissário lá na casa do seu vizinho, que só tinha uma. E ele então mata o vizinho, pega a ovelha, faz aquele jantar para o visitante. Aquilo enfureceu Davi. Eu fico imaginando a postura dele. Dá só o nome do cabra, que hoje esse cabra vai pagar o preço por isso. Pode falar, profeta. E diz a palavra de Deus que Natã olhou bem na cara de Davi e disse assim: o cara é você. Você está achando que por ser rei, Deus vai passar a mão na sua cabeça? Não, o Senhor viu. E essa é uma mensagem para mim e para você, meu irmão. Para mim e para você, minha irmã. Uma preocupação que nós temos sim com a nossa vida. E quando Davi poderia falar assim: ó profeta, você veio aqui para me confrontar? Você veio aqui para falar mal de mim? Fala o seguinte: rua, toma o teu rumo. Como diz aqui em Goiás, cai no cerrado, meu filho. E eu falo para os irmãos que tem sido essa atitude tem sido a atitude de muitas vezes, de muitos irmãos,
que não tem a humildade de receber a palavra de Deus. Isso é o cuidado de Deus para contigo e para comigo. Louvado seja Deus por alguém que se preocupa comigo e contigo. Pastores, presbíteros, diáconos, não interessa, pode ser até uma criança, se chegar e falar assim: ô tio, presta atenção, o que você está fazendo? Meus irmãos, isso é gesto de amor. E Davi, quando recebe o confronto, meus queridos, ele baixa a sua cabeça, reconhece o seu erro e pede perdão para o Senhor. Não apenas ali na presença do profeta Natã, mas ele escreve salmos, meus queridos. Se você puder abrir comigo o Salmo de número 32, versículo de número 1 a 5, olhe o que ele escreve. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, Salmo 32 a partir do verso 1, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a que o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Aí ele diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e a minha certeza é que tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Quando confrontado, ele baixou a cabeça. Quer ter uma vida, uma velhice ditosa, quer ter dias fartos e abençoados pelo Senhor, e entenda que mesmo sendo pecadores, como Davi foi, quando confrontados, baixou a sua cabeça em arrependimento, pediu perdão para o Senhor. Ainda no Salmo 51, agora o verso 4 apenas, ele também fala sobre isso. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 51, versículo 4: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e por pecado. Um homem que baixa a sua cabeça com toda a humildade, e isso de maneira sincera. Terceira observação que nós fazemos: Davi, mesmo sendo um pecador, com o início de uma vida muito difícil, com muitas lutas e dificuldades, quando errou, a Bíblia fala que ele reconheceu o seu erro. Mas num terceiro instante, meus queridos, um homem que viveu na mais profunda dependência do seu Senhor, dependência de Deus, mesmo sendo rei. A palavra de Deus, por exemplo, lá no livro de 1 Samuel capítulo 30, a Bíblia fala que ele constitui um pequeno exército, antes de assumir o reinado, e ali eles escolhem uma cidade, para que esses homens, o qual ele formou, era conhecido como o bando de Davi, para que eles morassem. Um belo dia, depois da ronda que eles fizeram, chegaram na cidade de Ziclag, e encontraram a cidade saqueada, seus familiares levados embora, esposa, filhos. Sabe, meus irmãos, diante dessa atitude, Davi poderia falar assim: moçada, o bicho pegou para o nosso lado, as nossas esposas e os nossos filhos foram levados, vamos arriar o animal aqui, vamos pegar as nossas armas, e nós vamos até o fim, vamos trazer esposa e filhos de volta. Essa seria, meus queridos, uma atitude humanamente falando correta. Mas sabe o que me chama a atenção? Diante daquilo que poderia ser o óbvio, Davi diz: traz a estola sacerdotal. Ele coloca e se ajoelha diante do Senhor, mesmo no óbvio. Sabe o que ele faz? Senhor, mostra para mim o que eu devo fazer. Mostra o caminho que eu deva seguir, Senhor. Mostra qual que é a postura. A minha vontade é ver sangue, mas vivendo na dependência do Senhor, eu te pergunto, ó Pai, o que eu devo falar? O que eu devo fazer? Qual que é a postura? E o Senhor disse: vai atrás, e vocês vão trazer as suas famílias de volta. Meus amados irmãos, Davi monta no seu animal com todo o seu grupo, e vão incansavelmente,
com uma certeza: essa é a vontade de Deus para nós. Um tanto deles cansam pelo caminho, mas quando nós temos uma certeza que é a vontade do Senhor, não existe cansaço, não existe dificuldades, não existe lutas que vai fazer nos parar. Sabe por quê? Porque tem um Deus na frente. E é assim que Davi vivia, e é assim que eu e você, meu querido irmão, minha querida irmã, devemos viver, na dependência deste Deus. O Senhor tem a melhor direção, o Senhor tem as melhores atitudes para nós tomarmos. Que tal a gente pensar nisso? Pensando na nossa velhice abençoada, cuidar de viver sim, na dependência do Senhor, todas as vezes. Uma outra situação que a gente vê, meus queridos, a Bíblia fala que Saul perseguia Davi, perseguia querendo matá-lo, por pelo menos 3 vezes. Davi teve a vida de Saul nas suas mãos. Eu não vou citar todas as histórias. Uma delas, por exemplo, está registrado lá no livro de 1 Samuel, capítulo 24, em especial o verso 10. Lá no capítulo 26, em especial o verso 9. Ele teve a vida de Saul. Ele poderia resolver o problema dele com uma espada lá naquela caverna, quando Saul estava sozinho. Ele poderia acabar com todos os seus problemas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ele deixou muito claro: não vai ser eu, instrumento para tirar a vida de um ungido do Senhor. Sabe o que é isso? É ter temor. Sabe o que é isso? É respeitar os limites que Deus estabelece. Por 3 vezes, ele mesmo diz: Saul, eu poderia tirar tua vida, mas não o fiz, por temor que eu tenho para com Deus. Percebe, meus irmãos, é uma construção. Queremos ter vida ditosa, queremos ter dias. Nós precisamos entender que nós construímos isso. Mas em quarto e último lugar, meus amados irmãos, você não vê Davi desviado. Você vê Davi com alguns altos e baixos, mas você sempre vê este homem perseverante diante do Senhor. Sabe por quê? Porque a gente vê nos seus escritos um homem que tinha firmemente na sua mente a ideia da vinda do Messias. Sabe o que a gente aprende? Que Davi acreditava em Jesus. Como assim, pastor? Nós não temos Jesus no Velho Testamento. Quem te disse? Quem te disse? Van Groninger, quando escreve Revelação Messiânica do Antigo Testamento, ele diz: se nós tirarmos a pessoa de Cristo do Velho Testamento, vira um livro seco. Todo ele aponta para Jesus. E se você puder observar, por exemplo, Salmos 2, 1 a 2, você vê ele falando a respeito da vinda de Jesus, sobre Cristo. Que lá em Atos capítulo 4, verso 24 a 28 é citado. O Salmo 41, verso 9, escrito por Davi, que fala a respeito da traição de Jesus. Lá em João 13 isso acontece. A gente vê, por exemplo, lá em Mateus 22, 1, 7 e 11, falando a respeito, meus queridos, daquele desamparo que Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Davi tinha uma perspectiva clara de Cristo na sua vida. E eu preciso entender isso. Eu preciso compreender isso. E nós temos frisado aqui, todos os pastores têm subido nesse púlpito em especial, os professores de escola bíblica, não é apenas um Jesus histórico, que eu posso descrevê-lo com roupas antigas, vestes talares, barba, cabelos esvoaçados, nada disso. É este Cristo, mas a sua. Não é só no domingo, onde eu vou lá, visto a minha roupa domingueira, venho para a casa do Senhor, canto glória, glória, aleluia, 1000 vezes 1000 louvores, e na segunda, eu estou agindo como um incrédulo, como um ordinário, como um canalha. Eu preciso entender que eu tenho que ser bíblico nos meus negócios. Eu preciso compreender que eu tenho que ser bíblico dentro da minha casa.
Eu preciso compreender, meus queridos, que eu tenho que ser bíblico com os meus funcionários ou com o meu patrão. Senão esse cristianismo que eu vivo é uma mentira, é uma hipocrisia. Culto não é só domingo de manhã, domingo à noite. A nossa vida é um culto. E se não for assim, Deus olha para mim e diz: não estou suportando esse ajuntamento solene, não. Não estou suportando esse momento aqui, não. Não consigo aceitar essa situação. Ou eu vivo Cristo no meu dia a dia de segunda a segunda. Porque não dá para falar: Senhor, fica aqui agora que eu vou ali resolver uma parada, não me acompanha, não. Não é assim. Davi tinha essa perspectiva. Amados e amadas do Senhor, eu quero encerrar essa breve meditação, trazendo algumas rápidas conclusões. A primeira: o final da vida, nossa, é reflexo daquilo que nós vivemos a nossa vida inteira. O final da nossa vida é um reflexo daquilo que nós vivemos todos os dias que Deus nos deu. Não pense que é diferente. Segundo, é necessário no presente uma consideração consigo mesmo, com a seguinte pergunta: que tipo de vida tenho vivido? E algumas respostas são necessárias. Como tenho cuidado da minha vida devocional? Como tenho lido a palavra de Deus e orado todos os dias? Como tenho tratado os ensinos que recebo? Vivo eles? Nós voltamos a frisar: há um cuidado de todos que sobem nesse púlpito e nas salas de ensinar. Muitas vezes, meus queridos, e falo com muita tristeza, pergunta-se no final de um culto, eu nem vou falar em casa, como que foi a mensagem? Bonita. E aí, o pastor pregou bem, falou duro, mas o que ele falou? Não sei não. Mas e aí? Mas foi bonito? Não lembro, mas foi bonito. O que é isso? Às vezes nosso coração, meus queridos, está tão cheio de tantas outras coisas. Estamos ouvindo tantas vozes que esquecemos de fazer o quê? Senhor, eu ouvi a Tua palavra. Eu tenho que viver os meus dias na Sua dependência. Eu tenho que entender que eu sou um pecador, mas eu quero sim, Senhor, viver uma vida de santidade. Me ajude para tanto. E esse cuidado é o nosso alvo. Ainda, como tenho tratado os meus pecados? Meus irmãos, muitos temos acalentado pecados, alimentado pecados de estimação. Deixa eu te falar uma coisa: nunca, jamais, qualquer erro, qualquer pecado vai ser bênção na sua vida. Pelo contrário, tristeza, tragédia, angústia, sofrimento. É isso que o pecado traz. Pastor, mas é gostoso, mas te arrebenta. Ele é gostoso como mel na boca, mas ele é amargo como um fel no estômago, como diz o pastor Hernando Dias Lopes. Não brinque com isso. Não ache que ele vai te acrescentar qualquer coisa. Negócios fraudulentos podem até no primeiro instante dar uma sensação para você de prazer. Mas se as pessoas não te acusarem, vai ter um Deus no céu que vai maniar a sua cabeça e falar assim: o que você fez? Tenho administrado as minhas finanças à luz da Bíblia. Tenho tido prudência com as minhas contas. Tenho procurado ajudar as pessoas que estão à minha volta, com aquilo que Deus me deu de sobra. Tenho sido fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas. Tenho construído um lar onde Deus está presente e é obedecido. Tenho dado um bom testemunho a respeito de Cristo. Da minha vida e boca tem sido exalado o bom perfume de Cristo. Meus irmãos, eu vi uma história fantástica de uma das nossas irmãs. Juntamente com a junta diaconal, nós fomos à casa dela e ela contando sobre o seu marido.
que faleceu um pastor muito conhecido dos irmãos. E ela disse assim, sabe, pastor e irmãos, diáconos, o meu esposo mesmo doente, uma doença que foi consumindo ele aos poucos, lá no finalzinho, com todas as dores e dificuldades, deitado ali naquele hospital, ele conseguia se levantar, ver alguém sofrendo e chorando, e ir lá levar consolo, orar. Estou falando do pastor Eliel. Kátia falando isso, irmãos. E aí depois aquela família chega e fala assim, quem que é esse homem? Meu esposo. Ele é um servo do Senhor. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Quando muitos poderiam estar lá praguejando, reclamando, murmurando, o Senhor esqueceu de mim, Senhor, estou aqui sofrendo, e onde é que o Senhor está, e tal. Tem um homem cantando louvores ao Senhor. Tem um homem com todas as dores indo lá e procurando ser bênção na vida do seu próximo. E é isso que Cristo quer de mim e de você, que o nosso testemunho seja agradável aos seus olhos. Tudo isso faz parte de uma construção, aonde, tão importante quanto começar uma vida com Deus, é terminá-la. Eu encerro. Michael Jackson, Whitney Houston, esse nome aí que os irmãos sabem. Todos começaram bem suas vidas, porém, começaram essas vidas nas suas igrejas batistas, anglicanas, metodistas, e o término foi trágico. E a palavra de Deus diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Que seja assim para a honra e glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez?